Tá. Não, não aparece o som, não. Ele corta o volume. Tá. Agora que vai dar volume. Então, nós vamos ler Mateus 16, de 1º de 1 ao verso 12. Mateus 16, de 1 ao 12. Mateus 16. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse-lhes: Quando é chegada a tarde, dizeis, haverá um bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu e não discernes os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. E passando seus discípulos para o outro lado, tinha esquecido de trazer pão. E Jesus disse-lhes: Adverte e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão? E Jesus, percebendo isso, disse: Por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre não terdes trazido pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e quantos cestos levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que eu não vos falei a respeito do pão, mas que guardássemos dos fermentos dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. O verso 1 vai dizer o seguinte: E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhe mostrasse algum sinal. E nós sabemos que um sinal, ele é um milagre que possui significado espiritual. E os religiosos da época, acredito eu que desde a época de Moisés, o que realmente no tempo do deserto ali, Deus fez muitos milagres. Acredito que eles, os fariseus, os saduceus, os religiosos, porque Deus fez muitos milagres desde a época de Moisés. Então eles estavam acostumados com essas coisas, esses sinais sobrenaturais. Nós vemos que na época lá do Egito, pragas, a morte dos primogênitos, depois o mar vermelho sendo aberto, e outras tantas coisas mais, água saindo da rocha, a nuvem de fogo durante a noite, Machado flutuando, e tantas outras questões que eles estavam acostumados com um sinal e um milagre. Então, eles sempre buscavam Jesus procurando esses sinais, que Jesus se revelasse através desses sinais. Só que eles vinham com um tom de hipocrisia, um tom de soberba muito grande para cima de Jesus. Então, os judeus, eles sempre buscavam sinais. Há algo errado nos sinais? Não há algo errado nos sinais. mas se você busca só isso, Exatamente. você não acredita. A sua fé, ela vem por causa dos sinais. a motivação é por causa dos sinais, né? Exatamente. Então, e esse aqui no versículo de 1 a 4, por exemplo, vai dizer que no verso 2 diz: Mas ele respondendo disse-lhes: Quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu, e não discernis os sinais dos tempos?
uma geração má e adúltera, pede um sinal e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Uau. E deixando-os, retirou-se. E engraçado que hoje foi dia 8, teve um sinal no céu, que foi o eclipse solar total. E, se eu não me engano, teve outro eclipse desse, 80 anos, há 50 anos atrás, e terá outro. Eu estava vendo hoje um vídeo falando, e acho que, se eu não me engano, em 2099. E De geração, apenas uma geração consegue ver esse eclipse. é de geração em geração. É, E esses sinais, a Bíblia, de fato, ele vem, esses sinais no, nos céus, ele vem como sinais para mostrar tempos e estações e também as coisas que iriam acontecer nos finais dos tempos. Nós acreditamos que esse é um sinal também que Jesus está perto, a chegada de Cristo está perto. O rapto acontecerá em glória a Deus, aleluia. Então, e nós já falamos aqui que Jonas foi o profeta que deixou Israel e foi para os gentios. Vocês lembram dessa aula? Que nós falamos que lá atrás também vem os fariseus procurando saber sobre os sinais. E Jesus ele vem mostrando que o sinal de Jonas, que ia ter somente o sinal de Jonas e da rainha de Sabá. Exatamente. Então, nós falamos nas aulas anteriores sobre isso. E Jonas foi colocado no ventre do grande peixe, após ficar ali por 3 dias. E Jesus estava dando um sinal para eles, estava mostrando uma tipologia para eles aqui, mais uma vez nesse momento. assim como Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, Jesus ficou 3 dias no ventre da terra. Né? Exatamente. Apresentou para aquela geração, aqueles fariseus, aqueles saduceus ali, mais uma vez, a geração para ser um sinal de arrependimento, porque Exatamente. Jonas, ele veio trazendo um sinal que os gentios iam ter um arrependimento e iam ser salvos. Da mesma maneira, Cristo aqui estava trazendo uma oportunidade de arrependimento para os judeus. Então Jonas, ele tipifica Cristo, que como o profeta que Deus enviou ao seu povo. Jesus foi um profeta que Deus enviou também ao seu povo. Deixaria Israel para voltar-se aos gentios. Seria enterrado no coração da terra por 3 dias. E foi isso que aconteceu. Então ressuscitaria, tornando-se para essa geração um sinal para a salvação. Exatamente. Esse é o sinal, o único sinal que os judeus, os fariseus, ali eles estavam vendo, seria esse sinal dos gentios sendo salvos, que Jesus morreria, iria ficar 3 dias no coração da terra, ressuscitaria e depois veria todos os gentios sendo salvos, em arrependimento e sendo salvos. E as palavras do Senhor que nos fala que para essa geração maligna e adúltera dos judeus religiosos, os judeus religiosos não todos, porque o coração dos judeus foram endurecidos em parte, não todos, nós já falamos sobre isso, então nós vemos hoje judeus convertidos a Cristo, entendendo que Cristo foi e é um Messias enviado por Deus. Então, por isso que essa geração maligna e adulta dos judeus religiosos, esse seria o sinal para eles. O Senhor nada faria senão morrer e ressuscitar, como sinal para eles, o maior sinal para que fossem salvos e viessem a crer. E isso será concretizado na tribulação, quando eles reconhecerem na sua totalidade que Jesus veio em carne, que o Jesus, o Cristo,
sim, que veio, que eles mataram, é verdadeiramente o Cristo. Uau. Amém? Os versos 5 e 8, nós vamos ver aqui que mais 5 a 8 ou de 5? 5 a 8, perdão, nós vemos aqui mais, nós podemos ver nos relatos de Mateus que os discípulos sempre se preocupam muito com a questão da comida. Vamos ler mais uma vez? Morrendo de medo de passar fome, né? Versos de 5 a 8. E passando seus discípulos para o outro lado, tinham-se esquecido de trazer o pão. E disse-lhes: Adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: Por que não trouxemos pão? É porque não trouxemos pão? É porque não trouxemos pão. E Jesus, percebendo isso, disse: Por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes trazido pão? Então, nós vemos nas aulas passadas, na primeira multiplicação dos pães, na segunda multiplicação dos pães, mas os discípulos ali sempre preocupados com o pão nosso de cada dia, aquele pão que alimenta a carne. E mais uma vez, aqui nos mostra os discípulos mais uma vez preocupados com o pão, quando Jesus fala do pão dos fariseus, do fermento dos fariseus. E eles entendem que seria o pão que alimenta a carne. Então Jesus vem e adverte eles mais uma vez dos fermentos dos fariseus. Precisamos vigiar. Vigiar o quê? Ter discernimento dos fermentos dos fariseus, que é nada mais, nada menos que o ensinamento deles, que nós vamos ver aqui para frente. Então, os discípulos sempre preocupados com o pão. E mais uma vez, Jesus vem e adverte eles. Não estou falando aqui de pão. Por que vocês, mais uma vez, homens de pequena fé, Fermento vocês não aqui não é a viram o que eu matéria. fiz na primeira multiplicação, na segunda multiplicação? Mais uma vez, vocês estão preocupados com o pão, andando comigo? Caminhando comigo, me seguindo? Mais uma vez, vocês estão preocupados com o pão? Interessante que os fariseus e os saduceus pediram sinal. E os discípulos, eles tinham sinal e ainda estavam titubeando na fé. Exatamente. Obrigado. E os versos 9 e 10 diz assim, pode ler. Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, de quantos cestos levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e quantos cestos levantastes? Então, esse cesto aqui, né, Jesus está falando Do que sobrou do que das duas sobrou, e esses multiplicações. cestos eram os cestos que na época eles usavam para viagem. Então Jesus está lembrando assim, vocês não viram, né? Como eu já falei, o que eu fiz na primeira multiplicação, que eu fiz na segunda, vocês têm tão pouca fé. O cesto aqui não é um cestinho pequeno, é Não. como se fosse um balaio, né? É um cesto bem Cesto grande, bem assim, grande, que eles é. carregavam na época para a viagem, para carregar mantimentos ali para a viagem. Ainda mais quando eles iam de uma cidade para outra e sempre passavam ali por um deserto, um caminho desértico, né? Sim. Então eles carregavam esses mantimentos. E esses cestos que na multiplicação Jesus usou. Então Jesus, não compreendeis ainda, nem vos lembrai dos 5 pães para que 5.000 homens, e de quantos cestos levantastes? Levantastes aqui aos tantos de cestos que sobraram, alimentamos 1.000 homens com a multiplicação e ainda sobrou muitos cestos. Vocês não lembram? E ele lembra que exatamente das duas multiplicações, que está no verso 9 e no verso 10.
No verso 11 e 12, ele vai dizer o seguinte: como não compreendeis que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasse dos fermentos dos fariseus e saduceus? Então, compreenderam que não disseram que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. O fermento aqui se refere aos ensinamentos dos fariseus e ensinamentos dos quais estavam cheios de hipocrisias, porque eles eram hipócritas. Eles ensinavam, mas não faziam, não cumpriam aquilo que eles ensinavam. Por isso que Deus chama eles, Jesus chama eles de hipócritas. E dos saduceus, que negavam a ressurreição, os anjos e os espíritos. Os saduceus, eles não criam na ressurreição de Cristo, não criam nos anjos e nem nos espíritos. Abre aí Atos 23, 8. Nas outras aulas nós lemos isso, mas nós vamos ler de novo. Atos, capítulo 23, verso 8. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma outra coisa. Então, os fariseus conhecem uma outra coisa, eles conhecem em parte. Mas os saduceus aqui, eles não criam na ressurreição, nem nos anjos, nem nos espíritos. Então, todos esses ensinamentos, tanto dos fariseus como dos saduceus, Jesus está falando de fermento, e o fermento é a representação de pecado. De pecado. Então, o ensinamento deles estavam contaminados. E aí a gente precisa entender que quando Jesus fala dessa questão, ele está dizendo de uma doutrina que arrancam o espírito da palavra. Ou seja, se você vive o evangelho, porque o evangelho que não tem espírito, que não tem anjo, que não tem ressurreição, não é evangelho de Cristo. Sim. Correto? Então, eles estavam aqui, o papel dos saduceus era fazer com que o povo que acreditava nisso apostatasse da fé. Ou seja, voltasse atrás naquilo que eles estavam acreditando, naquilo que Jesus estava pregando. Eles eram totalmente contrário àquilo que Cristo pregava. E em Êxodo 13, capítulo 13 e verso 7, fala que e foram comparados aos fermentos que não deveriam achar-se entre o povo de Deus. Jesus comparou o fermento que não deveria achar-se entre o povo de Deus. Em Êxodo 13, 7, verso 7, fala exatamente isso, que o fermento não poderia ser encontrado entre o povo de Deus. Exatamente, porque existia na época da Páscoa, né? É na época da Páscoa. Porque esse texto fala exatamente da época da Páscoa, da época da passagem. Existe uma semana aonde eles não podem ter nada de fermento, tanto que eles chegam a lavar até os telhados de suas casas para tirar tudo aquilo que leveda. E aí, como passarinhos defecam no telhado, e as fezes dos passarinhos ela fermenta. Então eles mandam lavar até os telhados, para você ter ideia. Eles fazem literalmente uma limpeza na casa, arrancam tudo que tem fermento, porque eles entendem que esse é um tempo de total purificação do pecado sobre a sua casa. Exatamente. E só para abrir um parênteses aqui, gente. Êxodo 13, o que você falou aí? 13, verso 7. Quer ler? Tá aqui. 7 dias não comerás pães ázimos, e o levedado não se verá contigo, nem ainda fermento será visto em todos os seus termos, ou seja, dentro da sua casa. Exatamente. Dentro da sua casa não pode ter fermento na época da Páscoa. Falando sim em Páscoa, eu vou abrir um parênteses aqui bem rapidinho.
E também faz parte do assunto que a gente está falando sobre fermento, porque lá em Mateus 13 nós estudamos sobre a parábola do fermento, que lembra que a igreja, nós falamos que a igreja católica veio, colocou um fermento e o ensinamento foi todo contaminado. Exatamente. Nós, semana passada, essa semana agora, semana passada? Ano passado. Semana passada foi a Páscoa, ok? Não foi? Foi a No Páscoa. Brasil. No Brasil. Essa é a Páscoa gregoriana, a Páscoa falada pelos católicos. A Páscoa pela Igreja Católica Apostólica Romana, ela é divulgada por causa do carnaval. A agenda dela é por causa do carnaval. Aconteceu o carnaval X, 40 dias depois tem que se ter a Páscoa. Mas a Páscoa da agenda de Deus, da agenda do Eterno, literalmente, que é fora da agenda da Igreja Apostólica Romana, Vai vai acontecer dia no 22 e 23, porque lá começa dia 22 às 6 da tarde, ou no entardecer, e vai até dia 23 de abril. de abril. Até dia 23 de Então, abril às 6 da a tarde. verdadeira Páscoa, data dentro da agenda de Deus, que é diferente, vai acontecer ainda dia 23 e 24. Se você der um Google aí e pesquisar Pessah 2024, você vai ver que é a data da Páscoa. Ok? Voltando, vamos ler agora dos versos de Mateus 16, de 13 a 20. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Verso 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dize os homens ser o Filho do Homem? Cesareia de Filipe, era situado na região norte da Terra Santa, perto da fronteira, ao pé do Monte Hermon, no qual o Monte Hermon foi o monte que aconteceu a transfiguração de Jesus, no qual o Senhor Jesus foi transfigurado. Então ficava distante da cidade santa e do templo santo. E ele escolheu a Cesareia do Filipe, essa atmosfera da antiga religião judaica, ou melhor, a atmosfera da antiga religião judaica penetrava cada pensamento humano, não deixando espaço algum para Cristo, o novo rei. Então, nós vemos desde o início, nós vemos toda a rejeição dos judeus a Cristo, o ápice da rejeição deles a Cristo. Eu gosto de repetir isso aqui, porque isso faz muito sentido para nós. Que o ápice da rejeição de Jesus aos judeus não foi a rejeição deles para com ele, mas sim da rejeição deles para o Espírito Santo. O quão grave é. Então, esse foi o ápice quando que Cristo resolve, Jesus decide, a partir de então, abandonar os judeus por um tempo e a olhar mais para os gentios e para aqueles que queriam, os judeus religiosos, na realidade, aqueles que queriam realmente estar com ele, queriam aprender com ele e saber das boas novas, que é o Evangelho. Exatamente. Então,
os judeus eles não deixavam, então existia uma atmosfera judaica, uma religião que não deixava espaço para o novo rei, que é o que Mateus vem apresentando para nós, Cristo como rei. Então o Senhor Jesus ele levou seus discípulos propositalmente a esse lugar de atmosfera límpida, ou seja, uma atmosfera limpa, para que seus pensamentos fossem libertados dos efeitos do ambiente religioso da cidade santa e da terra santa. Uau. Então ele começou a ficar recluso, começou a ficar em lugares desertos, em lugares, e o povo começou a ir até ele. E ele sempre se revelando mais aos seus discípulos. Então ele escolhe Cesareia de Filipe para revelar mais um pouco de si, para que ele revelasse algo novo com relação a si próprio e à igreja. Interessante aí que o maior segredo para a Igreja de Cristo não são estratégias humanas, é a presença do Espírito Santo, que a partir do momento que você manifestar o Espírito Santo, pessoas andam longe para poder participar dessa reunião. Uma reunião, uma igreja que manifesta o Espírito de Deus, ela não tem a necessidade de estratégia humana, Nem porque precisa. não é necessário, Não é né? necessário. Não é necessário, porque quando nós manifestamos o Espírito Santo, o próprio Espírito de Deus Aleluia. é que dá as estratégias que nós precisamos fazer, ou seja, ele fala conosco, você vai fazer isso, 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 ele vai te ponderar aquilo que é necessário para que a igreja venha fluir. Então, você vê que Jesus Cristo, ele manifestava e ele ia para o deserto e o povo ia atrás dele. Não Irmãos, importa ele onde ele ia. não importa onde, irmão, Mas não o importa povo onde tava você atrás dele. esteja. Se você carregar algo de Deus, pessoas vão atrás de você. E sabe o que é o interessante? Que a gente pode ver que nas outras aulas, falando mais uma vez da multiplicação, o povo, eles chegaram a um ponto que eles queriam saber da presença de Jesus. Eles não iam atrás de comida. Ponto de não levarem Eles nem levavam comida, né? comida. Eles não se preocupavam com o alimento que Você ia vê que satisfazer a carne. na primeira multiplicação tinha uma criança que estava com a comida, né? Os adultos nem levavam, nem se preocupavam. Porque chegou num certo ponto que até a multidão, elas estavam atrás da presença dele, daquilo Uau. que ele queria fazer. Então, Jesus escolheu este lugar, Cesareia de Filipe, para revelar para os seus discípulos algo novo com relação a si próprio e à igreja. Foi em Cesareia de Filipe que veio a Pedro a visão de o Senhor ser o Cristo, o Filho do Deus vivo. E também foi lá que a igreja foi revelada. Uau. Então, é mencionada pela primeira vez neste lugar como o meio para trazer o reino dos céus. Qual seria o meio para trazer o reino dos céus? O tão falado reino dos céus, falado por Jesus, começou a ser falado por João Batista e depois sendo falado por Jesus. Jesus revela qual era o meio pelo qual o reino dos céus seria trago à terra. Foi em Cesareia de Filipe a primeira vez, esse é o primeiro momento quando Jesus, a primeira vez, fala sobre a igreja. Uau. E como homem, Cristo era um mistério para aquela geração, assim como ainda o é para as pessoas hoje. Jesus ele continua sendo um mistério para o mundo. Jesus continua É sendo... incógnita, né? Exatamente. Muitas pessoas tentam estudar, mas Jesus Ele não é para estudar, ele é para ser revelado. Manifestado, anunciado, A Bíblia, ela não é para ser. proclamado. A Bíblia ela não foi feita para a gente estudar e para ter conhecimento.
A Bíblia ela foi escrita para que nós tivéssemos uma experiência com Deus através dela. Então Jesus Cristo ele veio à Terra, ele não veio trazer mais conhecimento, porque conhecimento o povo já tinha bastante, E existiam muitos como? rabinos. Ainda mais os judeus, que até os 12 anos, eles têm que conhecer a Torá do início ao fim. Exatamente. Então, assim, Jesus Cristo não veio para trazer mais conhecimento. Ele veio para revelar o coração de Deus para o povo de Israel. Então, a gente precisa entender que a Bíblia, para nós, ela não é uma fonte de estudo. A Bíblia, para nós, é uma fonte de revelação de Deus. A Bíblia, para nós, é uma fonte de entendimento da manifestação de Deus. A Bíblia é uma fonte de revelação do Pai para nós. É uma fonte onde nós temos base para aquilo que nós viveremos em Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E o verso 14. E eles disseram, uns o João Batista, João o Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Então, Jesus pergunta para ele, quem vocês dizem? Quem dizem os homens ser o filho do homem? Então ele começou a falar. E os discípulos começaram, uns estão dizendo que o Senhor é o João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Então nós precisamos entender que sem a revelação celestial, as pessoas conseguem no máximo perceber que Cristo é o maior entre os profetas. E o que mais me chama a atenção aqui é de que a vida inteira as pessoas querem encaixotar Deus e Jesus Cristo. Você vê que eles querem fazer comparações o tempo inteiro. E hoje não é diferente. Aí eles perguntam assim, como que é a sua igreja? Assim, minha igreja é uma igreja cristã, evangélica. Mas evangélica como assim? Vocês é church ou vocês é tradicional? Foi assim, nós somos uma igreja bíblica, a gente estuda a Bíblia. Igreja de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. Aí eles querem que você explica como que é a sua maneira de viver e tal, tal, tal. E aí, assim, às vezes eu deixo a pessoa um pouco confusa e depois eu explico direitinho. Nós somos uma igreja que revelamos Cristo, que nós cremos nos dons, que nós cremos na Trindade, que nós cremos nisso e tal, tal, tal. E aí eu explico. Mas até então, eu deixo bem claro que o nosso principal propósito não é dogma. O nosso principal propósito não é a doutrina de homens, mas o nosso principal propósito é manifestar o Cristo que reside em nós. Então, quando a pessoa ela não tem uma revelação de Deus, o máximo que ela vai fazer é reconhecer que Jesus é o maior dos profetas. Tanto que também lá em Israel, se perguntar quem é Jesus, muitos deles vão falar assim, foi um grande profeta. Um homem notável, né? Um homem notável, ou eles vão falar assim, não conheço. Na verdade, eles não acreditam que Yeshua veio em carne como filho de Deus. Então, exatamente, porque não teve uma revelação divina. Ninguém consegue saber que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, se não tiver esta revelação divina. Eles não foram expostos ao Espírito Santo ainda que traz a revelação para eles. Exatamente. Né? Então, no verso 13 que nós lemos, Jesus pergunta, quem dizem os homens? O que estão dizendo de mim as outras pessoas? E o verso 14 vem os discípulos respondendo para ele o que eles estão, porque essas pessoas não tiveram uma revelação de quem, e essa revelação nós já falamos sobre ela, quem dá essa revelação, quem mostra essa revelação? E o verso 15, aí Jesus fala assim, tá, eles estão dizendo tudo isso sobre mim, mas e vós? Quem dizeis que eu sou?
O interessante é que se nós não tivermos uma revelação de quem Cristo é, a gente sempre vai querer comparar ele com alguém. A gente sempre vai comparar ele com alguém. E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. O Cristo se refere àquele a respeito de quem Deus profetizou no Antigo Testamento. A primeira resposta que Pedro fala para Jesus é: Tu és o Cristo. Então, esse Cristo se refere àquele a respeito de quem Deus profetizou no Antigo Testamento por meio dos profetas. E ele dá, e é por quem os seus santos esperaram através dos séculos. Vamos ler João 1. João 1, abre para nós. João 1, versos 41 e 45. E se achou primeiro a seu irmão Simão, e disse-lhes: E se achou primeiro a seu irmão Simão, e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. 45. Isto. Filipe achou Natanael e disse: Havemos achado aquele quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Então, nós vemos aqui que a primeira resposta que Pedro dá: Tu és o Cristo, aquele Cristo que os profetas profetizaram e que todos os santos e que nós esperávamos através dos séculos. Aquele que viria para realizar a vontade de Deus. Hebreus 10. Vamos abrir Hebreus. Você esquenta lá para mim, por favor? Esquenta o outro e joga aí dentro também. Hebreus 10. Vamos abrir Hebreus 10. Vamos ler de 5 a 7. Então, esse Cristo é aquele que viria para realizar a vontade de Deus, o Cristo. Hebreus 10, versos 5 a 7. Por isso, entrando no mundo, diz: Sacrifício e oferta não quisestes, mas... Pode continuar. 5 a 7. Por isso, entrando no mundo, diz: Sacrifício e oferta não quisestes, mas corpo me preparastes. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradam. Então disse: Eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Uau. Então esse é o Cristo, aquele que iria fazer a total vontade de Deus. Então Pedro fala assim: Tu és o Cristo, que referindo-se ao ungido de Deus, ou seja, fala da comissão do Senhor, aquilo que ele veio fazer. Só que tem uma segunda revelação aqui junto: o Filho do Deus vivo. O Filho do Deus vivo refere-se ao Deus triuno, fala da sua pessoa. A sua comissão é realizar, ou seja, o Cristo é realizar a comissão, o propósito eterno de Deus por meio da crucificação, ressurreição, ascensão e segunda vinda. Já a sua pessoa corporifica o Pai e culmina no Espírito para a plena expressão do Deus triuno. Uau! Foi isso que esta foi a revelação que Pedro teve. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és aquele que nós esperávamos, que veio cumprir a vontade de Deus, que veio cumprir a vontade do Senhor, mas que é filho, filho do Deus vivo. É aquele que veio para morrer, para ser crucificado, para ressuscitar e ser assunto ao céu. Ele é expressão
máxima, a expressão do Deus triuno. Nele corporifica Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vamos ver onde que fala sobre isso? Abre Colossenses, vamos achar o versículo, não está anotado aqui. Colossenses 3. Vamos ver o versículo que fala que nele habita. Vou achar aqui na Bíblia que está marcado. Colossenses. Isso. Colossenses 2, verso 9. Colossenses 2, verso 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Verso 17, vamos lá. Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Bar-Jonas aqui é Filho de Jonas. filho de Jonas. Bar significa filho. Jonas, o nome do pai dele, isto é, filho de Jonas. Ele está falando, você, filho de Jonas, Simão, porque não te revelou, porque tu não revelou a carne e o sangue, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Carne e sangue que refere-se ao homem natural, que foi criado e tornou-se caído, ou seja, essa revelação não veio da carne, mas sim do Pai. Somente o Pai que conhece o Filho. Então, somente o Pai pode nos revelar o Filho. O homem natural não pode reconhecer a Cristo. Quando ele reconhece, no máximo que ele pode reconhecer é que Cristo foi um grande profeta. Só revela Cristo a nós, o Pai, como nós estudamos lá em Mateus 11, 27. Vamos ler novamente Mateus 11, 27. Só revela a Cristo Pai. Cristo nos escolheu primeiro, por isso hoje você tem a revelação de quem Cristo é. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Somente o Pai conhece o Filho. Então, somente o Pai pode nos revelar o Filho. Então, Jesus declara aqui para ele: bem-aventurado és tu, Simão. Você é muito feliz, Simão, filho de Jonas, porque foi te revelado, não foi revelado para você a carne e o sangue, não foi homem que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Você acabou de ter uma revelação. A minha pessoa foi revelada para vocês agora quem eu verdadeiramente sou. Então foi nessa Cesareia de Filipe, que Cristo decidiu se revelar para eles. Vocês estão entendendo até aqui? Olha o que está dizendo aqui a Bíblia, nova versão transformadora. Nova versão transformadora. Jesus disse: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi o meu Pai no céu quem revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Uau! É o Pai que nos revela Cristo, gente. O Pai nos escolhe, nada vem de nós. Até a nossa escolha, quer você queira ou não, até a nossa escolha, foi o Pai nos escolheu para revelar a Cristo. Então, somente o Pai pode nos revelar o Filho. Verso 18 vai dizer assim:
E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, a revelação do Pai com respeito a Cristo é somente a primeira metade do grande mistério que é Cristo e a igreja. Vamos ler em Efésios 5:32, vamos ver que Cristo e a igreja é um mistério. Efésios 5:32. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Então, Cristo e a igreja é um grande mistério. E Jesus está revelando aqui esse mistério para os seus discípulos. O Senhor precisava revelar também a Pedro a segunda metade, que diz respeito à igreja. Uau. Pedra aqui, olha o que ele diz. E também eu te digo que tu és Pedro, porque nesse momento aqui, Jesus muda o nome de Simão para Pedro. Jesus muda o nome dele aqui. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Só que esta pedra, ele está falando, você, Pedro. E a pedra, quem é essa pedra? Sou eu. A pedra é Cristo. Cristo é a pedra angular. Sim. Não é isso? Sim, isso mesmo. Cristo é a pedra angular da igreja. Então, esta pedra, assim, você, Pedro, e sobre esta pedra, a pedra que, essa que revelação, o Espírito Santo revelou para você. Essa pedra que foi revelada para você, que eu sou Cristo, o Filho do Deus vivo, essa pedra que você acabou de ser revelado para você, você vai fazer uma edificação para Deus, você vai edificar a minha igreja. Então, a pedra é um material para a edificação de Deus. Vamos ver 1 Pedro 2:5. 1 Pedro, capítulo 2, verso 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Ou seja, Uau. Jesus era a pedra angular e Pedro usaria as pedras, as vidas que seriam entregues para começar a edificação da igreja, porque nós somos pedras para a edificação da Nova Jerusalém. Interessante que ele aqui mostra a herança e o propósito. A herança é o seguinte: vocês são pedras vivas e sois edificados como casa espiritual e sacerdócio santo. E ele começa a falar sobre o propósito, para oferecer sacrifícios agradáveis por Jesus Cristo. Ou seja, o que foi revelado a você e aonde eu vou construir essa igreja, aonde eu vou fundamentar essa igreja, é para que vocês vivam conforme a revelação do próprio Espírito que será enviado logo depois. Exatamente. Então, essa rocha, ela não se refere somente a Cristo, mas também à revelação com respeito a Ele. E essa mesma rocha, essa mesma pedra caminhou. Uau! Essa mesma pedra, essa mesma rocha caminhou com os judeus no deserto, quando saíram do Egito, por 40 anos. É essa mesma pedra. Vamos ler o versículo para vocês não ficarem com dúvida. 1 Coríntios 10, 4. Vamos abrir aí. Não está anotado aqui não. Vamos ver se é esse versículo mesmo. 1 Coríntios 10, 4.
E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguiam. E a pedra era Cristo. Isso. Esta mesma pedra. Aleluia! Amém. Amém? Essa pedra é Cristo. Ela é o fundamento da igreja. O que nós estamos edificando? Por isso o texto lá do propósito de 1 Coríntios 3, que vai falar da pedra preciosa, da prata, do ouro, da palha, do feno. O que nós estamos edificando sobre esse fundamento? Essa rocha não se refere somente a Cristo, mas também à revelação com respeito a Ele. Então, essa pedra, essa rocha, não se refere somente a Cristo, mas também à revelação com respeito a Ele. Essa revelação que Pedro recebeu do Pai, esta é a revelação que Pedro recebeu do Pai. A igreja é edificada sobre Cristo e sobre essa revelação com respeito a Ele. Uau. Ou Amém. seja, tudo é por Ele e para Ele, né? Tudo vem dele, tudo é por ele, tudo é para ele. O Senhor começou a edificar a igreja no dia de Pentecostes. Uau. Vamos ver? Atos 2, de 1 a 4. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito concedia que falassem. Ou seja, a igreja ela começou a ser edificada no dia de Pentecostes. Vamos ler agora dos versos 41 a 44? Atos 2? Atos 2. 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam, os que de bom grado receberam a sua palavra naquele dia, e agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Tinham tudo Em comum. em comum. Eclésia, que é igreja, quer dizer chamados para fora. Um chamamento para fora, não para dentro, mas é para fora. Essa palavra é usada com referência a uma congregação de pessoas chamados para fora. Hoje, a igreja em si, ela está muito para dentro, muito pouco para fora, infelizmente. E Jesus, ele vem falar aqui, no verso 18, De Mateus 16? de Mateus 16, isso, no verso 18, lê novamente. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha o que ele diz. E sobre esta pedra edificarei a minha. Quem vai edificar é Cristo. Uau. Nós vamos ser instrumentos para a edificação da igreja,
Mas quem edifica é Cristo, porque logo na frente ele vai dizer por quê? Porque ela é minha, a minha igreja. Jesus deixa claro que a igreja é do Senhor, que a igreja é dele e não de qualquer pessoa ou coisa, a igreja é dele. E outra coisa que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Portas do inferno, porta do Hades. Forças da E morte. fala, e as portas, não é uma porta, as portas dos Hades, refere à autoridade ou poder das trevas de Satanás. Vamos abrir Colossenses 1:13. Colossenses 1:13. Colossenses 1. Verso 13. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, essas portas não podem mais prevalecer contra a igreja. A igreja verdadeira, edificada por Cristo sobre a revelação de si mesmo como a rocha. Uau. Existe uma igreja verdadeira que é edificada por quem? Por Cristo mesmo, sobre a revelação de si mesmo como a rocha, porque tudo vem dele, tudo é para ele, tudo é por ele, e tudo volta para ele. Usando pedras tais como Pedro, um ser humano transformado. Jesus usa pedra, Pedro, que é uma pedra, para edificar sobre o fundamento que é ele, e nos usa que nós somos pedra para edificação. Edificação de quê? Da igreja. Igreja qual? Que é chamada de Nova Jerusalém. Aqui Jesus deixa claro que o reino das trevas atacará a igreja. Gente, nós não temos escolha. Uma vez salvos, nós já entramos em batalha, havendo assim uma batalha espiritual entre o poder de Satanás. Quer queira, você queira, quer nós queremos ou não, não tem esse negócio. Satanás não mexe com você, você não mexe comigo. Não existe isso. Paulo fala que a partir do momento que nós somos salvos, nós entramos em uma corrida, né? Exatamente. Então existe uma batalha espiritual entre o poder de Satanás, que é o seu reino, e a igreja, que é o reino de Deus. Existe essa guerra. Existe essa batalha. Verso 19. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então aqui está dizendo as chaves, não é uma chave, são as chaves. De acordo com a história, houve duas chaves. Pedro usou uma no dia de Pentecostes. Uau. Para abrir a porta do reino dos céus aos crentes judeus. Nós acabamos de ler Atos 2, de 41 a 44. Depois você pode pegar o texto todinho em Atos 2, 38 a 42, 44. Então, Pedro usou a primeira chave. A outra chave que Pedro usou foi na casa de Cornélio, para abrir a porta dos crentes gentios. Uau. Uma foi para abrir o reino e outra para abrir a porta para os gentios. Todos dois para abrir o reino dos céus. Observando mais uma vez, verso 19 diz: e eu te darei as chaves. São as chaves. E essas duas chaves foram uma para abrir o reino dos céus para os judeus e outro para os gentios. E o outro para os gentios. Uau.
certo? Então, este versículo diz respeito ao reino dos céus, uma questão de autoridade. Lembrando que a mulher que nós estudamos semana passada, a mulher cananeia, foi a que abriu no mundo espiritual o acesso para os gentios. Só que essa porta foi aberta pela chave através de Pedro. Por causa dessa mulher cananeia, nós temos acesso, porque ela foi a primeira que declarou Jesus como Senhor. Primeira gentia que declara Jesus como Senhor. Jesus abrindo a porta para uma, teria que abrir para todos. Para todos. A jurisprudência. Nós lemos, né? exatamente, nós lemos isso porque Jesus, com relação à salvação, ele não faz acepção de pessoas. Então, se ele não faz acepção abrindo para um, teria que abrir para todos. E abriu, e abrindo para todos, Pedro abre essa porta, abrindo para o restante. Ok? Uau. E olha bem o que diz. Esse versículo diz respeito ao reino dos céus, uma questão de autoridade. A igreja revelada neste livro representa o reino com o seu domínio. Ou seja, a igreja ela tem poder, ela tem um domínio, ela tem a autoridade de amarrar e soltar. Foi dado aqui não somente a Pedro, mas foi dado à igreja. O que quer que o povo do reino amarre ou solte na terra deve ser algo que já foi amarrado ou solto nos céus. A igreja, ela tem esse poder, ela tem esse domínio de trazer o reino dos céus à terra. E isso que Cristo veio revelar aqui em Cesareia de Filipe. Ele revelou a si como Filho de Deus, o Cristo, e revelou à igreja pela primeira vez e a autoridade que ela tem de abrir e de fechar a porta. E de trazer o reino dos céus à terra. O meio como o reino dos céus é trago à terra, é através da igreja. Então, quer dizer que nós podemos amarrar ou soltar somente o que já foi amarrado ou solto nos céus. Então, o que nós precisamos? De discernimento, de ouvir todo dia o que os céus estão declarando. O que Deus está declarando, o que Cristo está declarando, o que o Espírito Santo está declarando, para que nós conseguimos trazer esse alinhamento entre céus e terra. Tudo bem até aqui? Amém? Verso 20. Então, mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Ou seja, a revelação com respeito a Cristo e sua igreja está sempre oculta às pessoas religiosas. Jesus, ele sempre vai se revelar aos seus, aos íntimos, aos seus seguidores de fato, aqueles que estão mais próximos. Jesus sempre vai revelar os seus segredos aos reis e aos sacerdotes de fato. Vamos ler agora do verso 21 ao 28. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinham ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só que são dos homens. Então disse-lhe Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou
que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão da morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Uau! Verso 21 vai dizer o seguinte: desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convia ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciões e dos principais sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então aqui nós vemos que após a revelação do grande mistério sobre Cristo e a igreja, Cristo começou a revelar para eles a crucificação, a ressurreição dele. O que ele iria passar? Para edificar a sua igreja, Cristo tinha que ir ao centro religioso, passar pela crucificação e entrar em ressurreição. Uau! Ou seja, ele, depois do ápice da rejeição contra os religiosos da época, ele se afasta do centro religioso, se afasta do templo, da cidade santa e do templo santo, e vai para os lugares desertos. A multidão vai atrás dele, só que chega um determinado ponto que ele tinha que fazer e teria que cumprir de fato aquilo que ele veio fazer, que é morrer, ser crucificado, para ressuscitar depois. Para ressuscitar e ser assunto aos céus. Então, ele fala que teria que voltar a Jerusalém, ou seja, eu saí de lá. Eu fui rejeitado, mas eu tenho que voltar. Que lá é o lugar de eu cumprir aquilo que Deus disse a meu respeito. Exatamente, porque lá é o lugar de se cumprir de fato tudo que foi dito, escrito ao meu respeito pelo Pai. E Jesus veio fazer a vontade do Pai. Então, seria lá para edificar a sua igreja. Cristo tinha que ir ao centro religioso, voltar ao centro religioso, que é Jerusalém, passar pela crucificação e entrar em ressurreição. Verso 22. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, e de modo nenhum te acontecerá isto. O homem natural nunca está disposto a tomar a cruz. E Pedro, aqui no ímpeto, né? No ímpeto, né? E sendo muito natural, mas no final, por trás dele, está ali Satanás, dizendo para Jesus: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Mas no verso 23, olha o que... Interessante. Ah, tá. Pode falar. Não, era sobre o verso 23. Interessante que lá atrás, Jesus fala, tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei. Você teve uma revelação tão profunda de Cristo. Ontem você teve uma revelação absurda de Cristo. Hoje você está deixando o capeta te usar. Mas isso aqui tem muito a ver. Hoje nós dois, eu e o Júnior fazendo nosso devocional, desde outubro, nós temos feito devocional juntos, e literalmente foi falado sobre isso. Que nós precisamos tomar a cruz, nós já fomos crucificados de fato, que é o que nós vamos falar aqui, com Cristo, mas nós não carregamos a cruz. Nós não queremos carregar a cruz. Porque carregar a cruz é você literalmente matar a sua carne. E muitas das vezes nós estamos fazendo a obra de Deus, tanto coisas boas e coisas más na carne, até as coisas boas. As coisas más a gente já sabe de fato que são obras da carne, mas nós nos enganamos muito
e muitas das vezes com o nosso ego, falando que as coisas, nós fazemos coisas boas, mas nós estamos fazendo na carne, nós estamos fazendo sem Cristo. Uau. Então, esse foi o nosso devocional de hoje. Apanhamos demais a conta, mas estamos aqui de pé. E Pedro, ele vem aqui, antes ele foi tomado, Deus revelou para ele. E aqui ele deu uma brecha aqui para Satanás, e Satanás falou através dele, induziu ele a falar aqui e tirar Jesus do propósito dele. A questão é essa, porque Satanás usou Pedro na intenção de tirar Jesus do propósito original dele. Distrair Jesus, né? Distrair, que Ou seja, muitas vezes homens de Deus podem ser usados para nos tirar do propósito, usando uma distração. Muitas vezes, ou a maioria das vezes. E até mesmo com uma ótima intenção. Ao olhar humano, a intenção é ótima. Você vê que Pedro que estava querendo defender Jesus. Não, você não vai sofrer, não. A intenção do coração dele era ótima. Mas queria tirar Jesus do propósito original dele. Então, no verso 23 diz, ele, porém, voltando, se disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, que cogitas, o que não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Cristo percebeu que não era Pedro, Uau. mas Satanás que o estava tentando impedir de tomar a cruz. Porque literalmente aqui, fazendo isso, ele estava tentando tirar o propósito original, a vontade do Pai. Lembra de Jesus no jardim do Getsemane orando? Se for possível, afasta de mim este cálice. Mas, contudo, faça a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Então, era a vontade de Deus que Jesus tomasse o cálice. E que morresse, que fosse crucificado e que ressuscitado. E Satanás, usando Pedro, queria tirar ele desse propósito. Olha o que diz aqui na NVT, nova versão transformadora. Jesus se voltou para Pedro e disse, afaste-se de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não de uma perspectiva de Deus. Ou seja, você está olhando com seus olhos carnais. Você não está vendo nada além do que seu olho pode ver. Exatamente. Uau. Então, o nosso homem natural, que não está disposto a tomar a cruz, é um com Satanás. Porque Pedro aqui, nesse exato momento, sendo um homem natural, um homem carnal, ele se tornou um com Satanás. E tornar um é quando nós nos deixamos ser usados, correto? Exato. Então, pedra de tropeço, um escândalo, que me serves como pedra de tropeço, escândalo, tu és para mim um laço, é isso que Jesus está dizendo. Uau. Tu és para mim um laço. Não compreendes? Não pões a mente, não para pensar. Quando não pensamos nas coisas de Deus, e sim nas dos homens, tornamos como Satanás. Tornamos Satanás. Uma pedra de tropeço para o Senhor, no seu caminho de cumprir o propósito de Deus. Ou seja, você é um laço para mim. Você está sendo um laço para mim aqui e agora, para que eu não cumpra a vontade do meu Pai. Versos 24 e 25. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem quiser perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então, aqui nos versos 25 e 26,
Do 23 ao 25, nós temos 3 expressões nos versículos que estão ligadas. Ou seja, as 3 expressões são cogitas, a si mesmo e vida da alma. Cogitar-se é passar na mente, que é a expressão do ego. Ou seja, Pedro, Satanás usando ali Pedro, cheio do ego, querendo manter Jesus ali pertinho dele o tempo todo, para tirar ele do propósito. Então, cheio do ego. E o ego é a corporificação da vida da alma. O ego, nós lemos hoje? Sim. É a corporificação da vida da alma. Nossa vida da alma está corporificada no nosso ego e é vivida por meio dele. Exatamente. Gente, cá para nós, agora é muito sério mesmo. Nós, 90% das nossas vidas, nós vivemos na alma. Na carne. Porque nós não buscamos saber a vontade de Deus. Literalmente na carne, né? Nem na alma. Carne. Nós vivemos na carne. Fazemos as coisas de Deus na carne. Temos literalmente uma vida na carne. Uma vida na alma. Muitas das vezes sem propósito nenhum. Isso é muito sério. E hoje me impactou muito, tanto mais cedo, fazendo devocional e depois estudando sobre isso, que seria o Mateus 16 hoje, e que, fazendo o devocional, juntou as duas coisas. Então, é muito sério. O ego, por sua vez, se expressa por meio da mente, do pensamento, do conceito e da opinião. Nós vivemos dessa maneira, infelizmente. Eu falo nós, porque eu estou incluída no meio disso tudo. Então, quando cogitamos não com as coisas de Deus, e sim nas dos homens, nossa mente agarra a oportunidade para agir e expressar. E foi isso que aconteceu com Pedro. O que estava cogitando naturalmente. Não estava pensando no propósito de Deus, no original, porque Cristo estava falando, eu devo passar por isso, eu tenho que passar por isso. É necessário. É necessário que eu passe por isso. Então, Jesus fala para Pedro para negar a si mesmo, não salvar a sua vida na alma, mas sim perdê-la. Perder a vida da alma é a realidade de negar a si mesmo. Isso é tomar a cruz. Negar a si mesmo é abrir mão da vida da alma, da vida natural. Vamos abrir em Lucas 9, 24. Porque qualquer um que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. A cruz não apenas é um sofrimento, ela também mata. Uau! A cruz não é somente um sofrimento, ela também mata. Ela mata, põe fim à vida do criminoso, certo? Cristo primeiro carregou a cruz e depois foi crucificado. E sem pecado. Nós, os crentes, primeiro fomos crucificados, nós fomos o inverso. Através da morte de Jesus por nós, na cruz, sem pecado, ele tomou sobre si todos os nossos pecados e foi crucificado. Então, nós, os crentes, primeiro fomos, e esse é o cálice, ele tomou o cálice da ira, que seriam para nós por causa dos nossos pecados, ele tomou nesse momento. E quando ele toma esse cálice, é o momento exato que Deus vira o seu rosto e ele fala, Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Ou, Deus meu, por que me abandonaste? A primeira vez que em todos o seu ministério que Jesus chama Deus de Senhor. E logo depois ele fala o seguinte, Pai,
a ti, ele volta de novo. A Pai, ti a ti entrego entrego o o meu meu espírito. Então nós, os crentes, primeiro foram crucificados com ele e agora carregamos a cruz. Cristo, primeiro ele carregou a cruz e depois foi crucificado. Nós fomos crucificados juntos, nós já estamos crucificados juntamente com Cristo. E agora Agora precisamos nos tomar a cruz. cabe tomar a cruz e carregar ela. Uau. Para nós carregar a cruz é permanecer sobre o efeito aniquilador da morte de Cristo. É o que a gente chama de salvação orgânica e salvação judicial. Enquanto Cristo viveu, primeiro a orgânica, e depois apresentou, liberou, ele primeiro mostrou a vida orgânica e depois, através da cruz, ele nos concedeu a salvação judicial. Sim. Então, primeiro a gente recebe a salvação judicial, que foi um ato dele na cruz em nosso lugar, e agora nós precisamos viver a salvação orgânica. Por que chamamos de salvação orgânica? Porque orgânico, tudo aquilo que é processual. Então, nós fomos salvos em Cristo, o nosso espírito foi salvo, e agora a nossa alma está em processo de salvação. Entenderam? Porque a salvação da alma é orgânica. E a gente só consegue ser salvo na alma se nós tomarmos a nossa cruz. E para ser salvo na alma e salvo aqui, reinar com Cristo, nós precisamos tomar a cruz. É obrar mesmo, suar a camisa. É obrar, suar a camisa. É a violência que Mateus 3 fala, né? Mateus 3, capítulo 3 fala. Capítulo 11. Capítulo 11 fala, né? Uhum. Que agora se toma o reino dos céus com violência. Então, nós precisamos tomar a cruz, que é o efeito aniquilador da morte de Cristo, para dar fim ao nosso ego, à nossa vida natural e ao nosso velho homem. Assim fazendo, negamos a nós mesmos para seguir a Cristo. Exatamente. Aí, Mateus capítulo 11, o texto que você falou aí, ó. Uhum. E desde agora, 11, versículo 12. E desde os dias de João Batista até agora se faz por violência o reino dos céus e pela força se apoderam dele. Então isso aqui é a salvação da alma. Exatamente. Antes da crucificação do Senhor, os discípulos o seguiam de modo exterior. Mas agora, após a sua ressurreição, nós o seguimos de modo interior. Em ressurreição, ele tornou o Espírito que dá vida, que habita em nosso espírito. Gente, isso é muito sério. E isso precisa nos causar, sabe, um grande temor. E é o que eu estava falando na mesa, não sei se eu cheguei a falar. Gente, o Deus vivo mora dentro de nós. E isso precisa nos dar um grande temor. O grande mistério da morte de Cristo não foi Cristo nos dar acesso novamente ao Santo dos Santos. É o Espírito que se manifestava uma vez por ano no Santo dos Santos, sair do Santo dos Santos e fazer morada dentro de nós. Habitar dentro de nós. Habitar dentro de nós. Esse é o grande Esse é o grande milagre, né? E esse é o grande milagre. E quando ele passa a habitar dentro de nós, é que nós temos livre acesso novamente ao Santo dos Santos, acesso à morada do Altíssimo e ao esconderijo do Altíssimo. E isso tem que nos dar um grande temor, principalmente pela pessoa do Espírito Santo. Uau! E por causa disso, do Espírito Santo habitar dentro do nosso espírito, é que nós conseguimos o seguir em espírito e o adorar em espírito. A partir de então, que lá em João 4, quando Deus fala para aquela mulher, Mulher samaritana. a mulher samaritana, é que eis que a hora vem e já chegou, e que Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E nós podemos adorar em espírito e em verdade porque o Espírito Santo passou a morar dentro de nós.
Uhum. Nós não conseguimos adorar a Ele em espírito e em verdade se Ele não faz morada dentro de nós. E nós conseguimos somente ter a revelação de Cristo na sua totalidade a partir desse momento que Ele faz morada dentro de nós e Ele morando dentro de nós, que é o Espírito Santo, que o nosso caráter começa a ser transformado pelo caráter de Cristo. Uau. No verso 26 vai dizer assim: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Ou seja, a vida na alma é o nosso ego. Vamos ler Lucas 9? Abre Lucas 9, 24. Vamos ler Lucas 9, versos 24 e 25. Lucas 9, 24. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo e perder-se, ou mesmo prejudicando a si mesmo? Ou seja, a vida na alma é o nosso ego. E muitas das vezes nós queremos permanecer com o nosso ego aqui. E fazemos as obras de Jesus com o nosso ego, mas totalmente fora do propósito de Deus e tudo que aquilo que nós temos estudado até então, que vocês já sabem o que é a economia de Deus, totalmente fora daquilo, do propósito de Deus para as nossas vidas, por causa que nós queremos manter o nosso ego e nós não queremos carregar a cruz. Quando a gente não quer carregar a cruz, na verdade, nós estamos preocupando muito com a nossa reputação. Exato. E Jesus Cristo não preocupou com a sua reputação. Ele foi cuspido, ele carregou a cruz, ele foi humilhado, ele foi insultado, tudo isso por um propósito. Então, o homem ou a mulher que carrega dentro de si uma vida pautada naquilo que Deus quer, uma vida pautada, uma vida focada no propósito de Deus para sua vida, ele não se preocupa com reputação. Ele se preocupa em cumprir a vontade do Pai. Verso 27. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Ou seja, se você está vivendo uma vida na alma, você está fazendo uma obra. Aqui está o segredo, hein? E essa obra é uma obra totalmente fora da vontade de Deus, fora da vontade do Pai. E isso aqui será cobrado no dia, segundo as suas obras. Que dia é isso? Que dia é este? E isso ocorrerá no tribunal de Cristo quando ele voltar. 2 Coríntios fala sobre o tribunal de Cristo, 2 Coríntios 5,10, que diz que todos devem comparecer perante o tribunal de Cristo para prestar conta das suas obras, sejam boas ou más. E Apocalipse 22, 12 também fala a mesma coisa sobre, e o verso 27 aqui também fala dessas obras. Ou seja, nós temos que escolher em fazer a vontade de Deus ou fazer a vontade da alma, fazer a vontade da carne. Porque a vontade da carne, presta atenção, muitas das vezes a vontade da carne pode ser boa, que é o que nós estamos falando aqui. Porque muitas das vezes aquilo que nós estamos fazendo para Deus, aos nossos olhos, aparentemente é bom, mas está fora. Incríveis. Obras incríveis, legítimas, mas totalmente fora do propósito de Deus. Verso 28, para nós terminarmos. Em verdade vos digo que alguns há dos que estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Ou seja, que Jesus está falando assim, alguns de vocês vão experimentar, não provarão a morte, até que venha vir o Filho do Homem no seu reino. Só que nós sabemos que, de acordo com a história dos apóstolos, que eles morreram, eles foram mártires, a não ser João,
que morreu de morte natural. Mas todos os apóstolos foram mártires, todos eles morreram. Então, quando aconteceu isso? Que eles viram o Filho do Homem em glória, que viram o Filho do Homem no seu reino. Os versos de Mateus 17, do capítulo 17, 1 e 2 vai nos responder quais são eles e como que Jesus fez para que eles vissem Jesus, o Filho do Homem, no seu reino. Pode ler? 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro e a Tiago e a João e seu irmão, e conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante dele, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes se tornaram brancas como a luz. Ou seja, Pedro, Tiago e João, em vida, viram a transfiguração de Jesus, de como Jesus vai vir na sua segunda vida, vinda com o corpo glorificado na sua vinda. Eles tiveram o privilégio, Por causa da intimidade que tinha com ele. por causa da intimidade que tinham com ele, de ver o Cristo no seu reino, na sua segunda vinda. Eles tiveram esse privilégio de ver como Jesus irá se apresentar na era vindoura. Uau. Foi vista por 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. O trio, né? Exato. Amém? Glória a Deus. Gente, Pedro é um mistério. Pedro não tinha, ele estava em todas, errando, acertando, não estava nem aí, mas ele estava em todas. E nós precisamos entender que nós precisamos muitas vezes errar para poder acertar. E para depois conseguir atingir o alvo, se manter no propósito, porque depois ele se manteve no propósito dele e morreu como mártir. E ele teve esse vislumbre. Nós vemos 3 coisas aqui sobre Pedro. Nós vemos que Jesus revelou-se para ele. Ele teve uma revelação vinda do Pai de quem Jesus era. Depois, ao mesmo tempo, ele na carne, através da sua alma, do seu ego ali, querendo manter Jesus, foi usado por Satanás. E logo depois, 6 dias depois de tudo isso acontecer, Jesus se revela a ele como corpo glorificado na sua transfiguração, como ele vai vir na sua segunda vinda, irá reinar aqui por 1000 anos. Uau. Amém? Deus abençoe vocês e na próxima semana estaremos juntos em nome do Capítulo Senhor 17. Jesus. No capítulo 17 de Mateus. Deus abençoe.